Boa noite, professor. Boa noite, professora. Tudo bom, professora Patrícia? Eu estou excelente. Fazer live com você, eu já fico feliz. Ah, que honra! Que honra minha. Olá, Nécia, boa noite. Professor, porque esse tema, nós que atuamos na área trabalhista, que sabemos pouco do previdenciário, é muito relevante. E esse é um aspecto que nós, advogados, temos de especializar por dois motivos: pela Lei de Proteção de Dados, em razão da prova que está sendo cada vez mais complexa. E hoje, né, o senhor sabe muito bem, com as doenças que nós tivemos agora, a Covid, os trabalhadores terão muitas sequelas. Então, acho que nós vamos ter que ter muito cuidado. Por isso que eu tenho feito aprofundado na questão da perícia, na questão da prova, nessas questões de meio ambiente, porque nós viveremos muitos problemas da agora em diante. Então, É verdade, Patrícia. Esse é um tema importante, né? Quando nós falamos dele isoladamente, parece que ele não traduz a questão do processo do trabalho. pois é. Mas quando nós conseguimos fazer o link dessa questão de compliance e meio ambiente do trabalho com o direito do trabalho e o processo do trabalho, a dimensão que isso alcança, aí nós conseguimos entender muito bem a utilidade de debater o tema, né? Como você está fazendo hoje. Mas, professor, você sabe que eu tenho aprendido bastante a aprender. Ficou engraçado. Muito bom. Porque tem uma frase depois eu vou agora lembrar do Nietzsche, que eu devo ter lido, deve ser assim, uns 25 anos. Quando eu li, eu demorei assim, uns 2 anos para entender. Chama assim: o conhecimento leva à ignorância. Que ele criticava muito Platão e o Sócrates, no final é a frase do Sócrates: eu sei que nada sei, ou é do Platão, um dos dois, né? Então ele pegou o sei que nada sei e refez de outra forma, que eu acho mais interessante mesmo. Porque E tem uma questão muito interessante, depois que você advoga tanto tempo como eu estou advogando, né, você começa a observar que, de fato, você precisa se aprimorar continuamente, né? Aquela questão que eu ouvia, olha, eu sou advogado antigo e eu sempre fiz assim e deu certo, não funciona na dinâmica de hoje, né? Não funciona. Aí, quando você falou uma coisa muito importante que me fez abrir os olhos, o quanto é importante essa live, foi quando você falou da supervisão dos trabalhadores que estão sob a responsabilidade do INSS pela empresa. Partindo somente dessa premissa, né, professor, nós teríamos bastantes questões aí. Somente dessa premissa. Aí eu falei, não, assim, essa live é muito importante. Ela é relevante, não que os outros temas não sejam, mas em razão do momento que nós estamos vivendo, do que nós precisamos ser, né, professor? O que eu penso? Bom, primeiro, deixa eu mandar um abraço para todo mundo que eu estou vendo aqui, não? Você já atrai um bando de pessoas. Estou vendo aqui o Marcos Fernando Lopes, estou vendo aqui o Guto Del Mônaco, estou vendo aqui meu presidente da OAB de Pindamonhangaba, meu querido Antônio Aziz, estou vendo aqui, nossa, tanta gente querida, Nécia. Professor, cumprimenta todo mundo. Deixa eu abaixar para você ver todo mundo, tá bom? Ó, tá bom. Eu acho que uma das coisas mais importantes é cumprimentar todos mesmo. Deixa eu ver se eu... O Basílio, Ana Paula. Agora vamos subindo. Luiz Carlos Ana, tudo o pessoal lá do grupo do núcleo. Alessandro, que deve ser mais conhecido do senhor, né, professor? Guilherme Feliciano está judiando de vocês, não?
Não, professor, ele é lindo. Ele é lindo. Adoro a Guilherme também. Ele é um Mas grande professor. A Nessa, você já cumprimentou, né, professor? já, Rafael Diniz, deve ser um conhecido seu. Rafael, estou vendo aqui, acho Isabel, Vitor, Miriam, Aline, Eduardo, Guto. Silvana, Bianca, Emerson, Maria Gorete Vinhas, minha esposa. Gente, que coisa chique demais. Rosana, Bianca. Canola Advocacia, Rafael Diniz, Nécia, Moraes Barbosa. Nossa. Você viu E como assim, você viu como você é prestigiado? imagina, o prestígio é todo seu, professora Patrícia. Não, não. O prestígio é Eu todo estou seu. achando que nós dois fazemos uma boa dupla, mas você Bom. é muito bom. Você é muito grande. Não tem problema ser grande, porque você sabe muito, professor. E aí, é um tanto de gente. É, muito bacana. A gente vai... A Mas minha cliente, Vera, que ontem nós fizemos audiência, o advogado achou que ia deixar a gente na mão e a gente conseguiu adiar. E o caso dela é de dano moral. Olha, eu tenho até amigo palestrino aqui que torce para o meu time, tá vendo? Eles já estão falando aqui, ó. O Vitor Marcos, saudações palestrinas. Meu time está em primeiro lugar, tá uma beleza. Palestrina de onde, professor? Eu sou palmeirense, né? A minha família toda italiana, então é o palestra. Agora que eu aprendi, não estava entendendo. Mas, Patrícia, fala. Eu trabalhei no início da minha vida na advocacia para vários sindicatos de trabalhadores. Vários sindicatos de trabalhadores. E, obviamente, eu trabalhava exclusivamente para reclamantes trabalhadores. Deixa eu só cumprimentar aqui o Michel, meu parceiro, a gente trabalha junto em alguns processos. Aliás, a gente trabalha bastante juntos. Michel Magraça foi meu aluno, sabe? Um grande advogado. Sou super orgulhosa dele. A gente fica muito orgulhoso dos alunos nossos que vão além mar, né? Que vão... É isso, professor. Não é uma felicidade isso? Eu fico sempre muito feliz, honrado. Antes da pandemia, quando nós fazíamos as audiências presenciais e nos encontrávamos nos fóruns, né? Era um orgulho ver os alunos. Olha, eu também tenho que cumprimentar outro aluno meu aqui, o Marcos. Foi meu aluno da pós, está na UAB, ele é uma graça, uma pessoa generosa, sabe? Lida bem com todo mundo. Sabe a simpatia? É ele. Sim, ótimo. Eu sempre acho isso muito bem. Às vezes a gente toma alguns sustos, né? Eu já estive em vários aeroportos, e às vezes tem alguém no aeroporto que me cutuca e fala: você é o professor Sodero, né? Ontem eu tive aula online com vocês, não sei o quê. É muito gostoso, né? A gente fica muito feliz, porque eu acho que o professor tem uma angústia, uma ansiedade, talvez, de poder caminhar junto com os alunos, né? Nós queremos que os alunos se deem bem, que eles tenham uma estrutura formada para poder tocar a vida. Aqui fora, a advocacia é muito difícil, ela é muito concorrida. Então, quando nós conseguimos ver que os nossos alunos estão caminhando, para nós é uma felicidade, né? Nossa, é um orgulho danado. Olha, o professor Amaury falava assim: os melhores momentos na minha vida eu passei na sala de aula. Não, e a gente passa a conhecer as pessoas, né? Porque eles estão ali conosco 1, 2 vezes por semana, e nós sabemos de como eles são, se eles estão casados, se eles estão solteiros, se eles estão empregados, desempregados, se eles têm filhos, qual é a condição deles. A gente fica torcendo, a gente começa a observar aquele que tem mais jeito para determinada matéria, a gente fica imaginando, né? Será que ele vai ser advogado mesmo, vai ser juiz, vai ser membro do Ministério Público, vai ser delegado? E a gente fica torcendo e rezando para que eles tenham toda a sorte do mundo. E, obviamente, a gente também gosta porque tem uma pequenininha participação na ajuda dessas pessoas. Pequenininha. Porque é igualzinho você falou, a gente só dá um caminho que é eles que fazem tudo, né?
Professora, É isso. professor, deixa eu só cumprimentar mais uma pessoa e nós vamos para a nossa live. Tá bom. Mércia, minha querida, de Goiânia, advogada, que eu sou de Goiânia, né, professora? Eu moro aqui há 20 e poucos anos, que eu já nem esqueci até quantos anos que eu moro aqui. Mas seu sotaque não deixa mentir, né? Você é goiano. Eu sou goianiense, professor, nasci em Goiânia. E a minha querida Mércia foi minha colega lá, a gente atuava sempre juntos lá em Goiânia. Então, um beijo para você. Adoro quando vou dar aula lá em Goiânia. Tem duas escolas de pós-graduação que eu dou aula lá. E fico muito feliz quando encontro com aquele povo bom, bacana, educado, bonito. É muito legal. Goiânia é maravilhosa mesmo. Eu tenho o maior orgulho da minha terra. Professor, então, eu agora vou te ouvir. Então, vamos lá. Eu fiz muito reclamante durante a minha vida inteira. E quando as questões se relacionavam com os adicionais de insalubridade, periculosidade, ou com doença ocupacional, havia, e eu penso que ainda há, uma enorme dificuldade da empresa apresentar, na sua defesa, provas que efetivamente cumpriam as normas regulamentadoras do extinto Ministério do Trabalho, que elas mantinham o meio ambiente do trabalho equilibrado, que os equipamentos de proteção individual e proteção coletiva de trabalho eram distribuídos e utilizados de forma adequada e contínua, e que tudo aquilo não causava mal para a saúde do trabalhador. Era muito difícil. Às vezes eu via que a empresa dizia, não, eu cumpro a norma, eu cumpro a norma, eu cumpro a norma, mas os trabalhadores apareciam doentes no escritório, né? E essas patologias, no final das contas, restavam comprovadas na relação causal entre patologia, doença e atividade laboral. Então, o que parecia para mim é que as empresas mascaravam um trabalho de garantia de saúde das pessoas para efeito da fiscalização, né? E eu percebi o quanto era falha essa avaliação por meio da empresa. Havia, pelo que eu percebia, uma confusão entre cumprir normas para efeito da fiscalização e solucionar os problemas efetivos. E aí duas coisas me preocupavam. A primeira, assim, e não só como advogado, mas como professor, como pesquisador. A primeira é que os trabalhadores continuavam adoecendo, mesmo a empresa dizendo que cumpria a norma. E a outra, pelo lado da empresa, eu ficava a me indagar, será que essa gente não sabe fazer gestão do meio ambiente laboral e da qualidade de vida dos trabalhadores? Aí começou, professor, a sua inquietude começou aí. Começou aqui. E eu dizia assim, caramba, se um dia eu for advogar para as empresas, eu vou focar nesse trabalho de gestão. Porque eu resolvo dois problemas. Isso. Um problema de ver o trabalhador doente, porque o que eu via, Patrícia, eram trabalhadores doentes. Então, eram trabalhadores que, normalmente, na minha região, nós temos aqui muita indústria metalúrgica, muita indústria química. Eu estou na região aqui de São José dos Campos, a indústria aeronáutica, a indústria química, a indústria automobilística. Essas pessoas normalmente se aposentavam antes na aposentadoria especial, e quando elas iam se aposentar, elas estavam tão doentes que elas não conseguiam gozar da aposentadoria. Porque ou tinha perda auditiva, ou tinham problemas osteomusculares, e outros problemas. E, por outro lado, pensando do ponto de vista da empresa, do lado da empresa, eu falava, eu posso solucionar a vida do trabalhador, garantir saúde para ele, e eu soluciono o problema das empresas também. Porque o que eu via, na época que eu estou falando aqui, década de 80, início da década de 80, início da década de 90, o que nós víamos era que muitas empresas, por exemplo, iam ser compradas ou incorporadas por outras, mas elas tinham um passivo trabalhista na área ambiental
tão grande que Altíssimo. isso inviabilizava o negócio. Isso era ruim para cidades, etc. E eu passei a estudar a questão ambiental do trabalho, e que me proporcionou fazer o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado. No início da década de 90, quando eu deixei a CUT, deixei a Central Única dos Trabalhadores, as indústrias me descobriram. Lógico. E me chamaram. Sodero, você não quer vir trabalhar conosco? Né? Um amigo meu diz, você foi para o lado negro da força. Ai. E aí, eu comecei a enfrentar aquele dilema que eu via do outro lado. Né? Fazer defesa, ter provas efetivas, evitar passivos trabalhistas, em especial aqueles relacionados ao meio ambiente laboral e à doença ocupacional. E aí eu passei a fazer algumas constatações. A primeira delas, existia um passivo trabalhista nessa seara, porque quem tinha me antecedido na empresa não fez o seu papel, ou porque não sabia, ou porque não se interessava. Então, eu sempre trabalhei com as ideias, Patrícias, de fazer diagnósticos para poder ter prognósticos. Então, esse foi um diagnóstico que eu fiz. Falei, ó, essa gente não fez nada aqui. Não fez nada. Essa gente, eu digo, os advogados que trabalhavam lá, nas empresas, que eu comecei a trabalhar. Que me antecederam, né, professor? Que me antecederam. E eu perguntava para mim mesmo, caramba, por que eles não conseguiram fazer? Será que eles não entenderam a dimensão? Será que o trabalho era ruim? Eu fiquei pensando nisso. E aí eu fiquei pensando, como que eu vou resolver um passivo anterior, porque o passivo existia, e evitar um passivo futuro para a empresa? E aí eu pensava assim, se eu conseguir melhorar as defesas, eu vou melhorar as provas, e elas não vão ser pura maquiagem da realidade. Eu não vou dizer pura e simplesmente que eu cumpro normas e, na realidade, o trabalhador está doente e o juiz vai perguntar onde nasceu da árvore a doença. Né? Essa era uma questão. Nasceu da árvore é ótima. Puxa, eu percebia essa maquiagem que era feita porque eu tinha resultados favoráveis quando era advogado de sindicatos de reclamante. Por outro lado, eu disse o seguinte, se der certo, eu vou ser pioneiro no assunto. Porque ninguém trabalha com isso. E aí me abriu também uma mensagem de negócio para o meu escritório. Lógico. E eu percebia que eu tinha alguns handicaps que alguns outros colegas não tinham. Eu conhecia o chão de fábrica. Eu também. Então, quando eu era advogado de sindicato, eu acompanhava todas as perícias. Então, quando na linha de trabalho que eu fazia aqui, se alguém dissesse, eu trabalho nesse setor da fábrica, naquele outro setor, meu trabalho é esse, eu já conseguia meio que ter um filme daquilo que acontecia, e obviamente eu pegava os detalhes. Né? Uhum. Então, e aí eu fui me especializando nessa questão de ambiente laboral e em doenças ocupacionais. E quando você é precursor, nada é fácil. Por quê? Quando eu apresentava o trabalho, apresentava o trabalho para a empresa, o que a direção da empresa me dizia, ela falava, mas Sodero, eu invisto um valor muito alto, muito significativo em equipamento de proteção individual, em CIPA, em laudos, em PPRA, em PCMSO, e aparece você dizendo para mim que você quer discutir a qualidade daquilo que eu faço. Era isso que eu tinha. Eu vou ter que investir em você, mas eu já investi aqui no meio ambiente laboral. E eu queria tomar um cuidado ético de não dizer que o dado que ele obtinha não era adequadamente trabalhado. Né? Porque no momento em que a gente vive trabalhando dados, você é pesquisadora, você sabe disso, Patrícia, a questão é como eu trabalho com os dados. Porque o dado sozinho, ele é um nada. Né? E aí eu tomei sempre o cuidado de ter uma posição ética.
E aí, como é que eu pensei em fazer? Naquela época não tinha internet. Tinha internet. Eu sei. Os processos judiciais, tudo físico. Então, eu visitava as empresas propondo essa questão, que depois virou o nome de compliance, mas eu não chamava de compliance, eu Mas chamava... as pessoas não entendem ainda a dimensão disso, professor. É verdade. E o que eu fazia, né? Eu ia para a empresa com o relatório da empresa dos processos ocupacionais de insalubridade e de periculosidade que a empresa tinha e que ela tinha perdido. E eu dizia, ó, você está gastando mal, porque você não está tendo resultado. Então você se esforça do ponto de vista financeiro, econômico-financeiro, mas você não consegue trabalhar com os dados, porque você não faz gestão do dado. Você tem os dados e não faz gestão, você não tem um feedback. Foi isso que eu fiz. E mostrava estatisticamente a ideia que eu queria implementar, que eu vou contar para vocês qual era a ideia. E dizia o seguinte para eles, ó, eu faço um contrato com vocês de 24 meses, porque é o período mínimo que eu tenho para apresentar uma gestão, eu chamava gestão ambiental do trabalho. Não se falava na época de compliance, né? O compliance, ele basicamente é você aplicar a normativa, a legislação, mas não é só aplicar a legislação como uma máscara, como um enfeite. Não. É você aplicar a legislação obtendo resultados positivos, de políticas positivas, inclusive políticas que podem se incorporar ao patrimônio jurídico da empresa, no caso, e ela poder vender isso. O que eu fazia? Então a empresa me contratava, a primeira coisa que eu ia fazer, acompanhar o chão de fábrica. E aí eu ia acompanhar como é que fazia a manufatura da empresa, eu acompanhava todos os processos de manufatura para conhecer como a empresa, porque se eu vou defender alguém e eu conheço esse alguém, os detalhes, poxa, eu numa audiência, alguém fala alguma coisa para mim, e no trabalhista a gente tem essa questão da audiência, né? Do embate na audiência. Total. Né? E eu observava que, às vezes, quando eu estava do lado do reclamante, eu fazia uma pressão em cima do advogado da reclamada e ele se perdia, porque ele não conhecia o chão de fábrica. Então, eu passei a conhecer como que era feito, os produtos, para quem vendia, mas não era só uma análise da operação da empresa. O meu olhar era um olhar ambiental do trabalho. Então, por exemplo, se eu tivesse que ter uma conversa com o médico que cuidava da saúde ocupacional do trabalhador, e ele falasse alguma coisa de determinado local, eu falava, opa, eu conheço lá. É assim? Não, não é assim não. E se o engenheiro de segurança viesse conversar, o técnico de segurança, alguém do departamento pessoal ou do RH, eu tinha essas situações. E o que mais que eu fazia? Eu perguntava e reperguntava. Como é que funciona isso? Por que é isso? Essa mesa, ela sobe, ela tem mais altura? Essa mesa fica nessa altura? Por que eu tenho um trabalhador de 1,90 m trabalhando numa mesa de 90 centímetros de altura e um outro de 1,60 m trabalhando na mesma mesa? Será que um não vai curvar mais? Será que o outro não vai ter que levantar mais o braço? E comecei a entender como é que funcionavam os mecanismos das empresas. Né? E juntamente com isso, eu verificava toda a documentação ambiental. Documentação, Roberto? Todas as documentações que as normas regulamentadoras do extinto Ministério do Trabalho determinavam. E olhava e comparava. Então, por exemplo, eu pegava o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, e lá estava dizendo, ó, aqui nós não temos problemas osteomusculares. Eu ia lá e falava, não tem, mas meu gozado. Esse cidadão está levantando o braço acima de 90 graus, ele trabalha com o braço. Como é que a gente não tem problemas osteomusculares? Aí ia no médico, e o médico falava, não, mas os problemas que eles chegam são degenerativos. Não tem causalidade. E eu perguntava, não tem causa. E é com causa. Eu falava, mas não tem concausalidade? Ah, mas doutor, o que é concausalidade? E aí,
E aí a gente ia trocando ideia, tanto do ponto de vista médico, quanto do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da engenharia ambiental, né? Quais eram os padrões que eles realizavam, os exames de admissão, os exames de demissão, os exames periódicos, a contratação do pessoal. Então, normalmente, quem contrata? Quem contrata é o supervisor ou o diretor da área. Beleza. O que ele quer contratar? Ele quer contratar o melhor trabalhador. Beleza. Mas ele já observou a consistência física desse trabalhador? Esse trabalhador está apto para fazer um trabalho em que ele vai fazer movimentações de tronco? Se a gente vai contratar porque ele é o melhor, ele é o Pelé lá do trabalho, nós não vamos trabalhar com uma condição para ele emagrecer, para ele se fortalecer muscularmente, para ficar aqui, porque senão vocês vão ter processo judicial. E começamos a fazer nota técnica, parecer. Bom, começamos a criar metodologia, que a gente não tinha, Patrícia. Honestamente, a gente não tinha metodologia. A gente sabia o resultado que a gente queria ter, mas não havia metodologia. E uma outra questão que eu comecei a observar, porque eu me utilizava dela, como advogado reclamante. O trabalhador se afastava por doença comum, B31, chegava no meu escritório, me contava a realidade dele, eu falava, imagina, você não pode se afastar por B31. Você tem que se afastar por B91, que é o auxílio doença acidentário. Mas por que, doutor? O valor não é o mesmo? É. Mas, por exemplo, quando você toma... são outras, né? Mas você tem consequências, você tem resultados, você pode ter direito ao auxílio acidente. O auxílio acidente mostra que você tem incapacidade, ainda que ela seja definitiva, mas ainda que ela seja só uma sequela. Isso transforma você num trabalhador dentro do PCD, ou do trabalhador, da pessoa com deficiência. Isso pode facilitar a sua aposentadoria no futuro. Se a empresa lhe causou um mal, ela é obrigada a lhe ressarcir, pagando indenização por dano material, por dano moral, por dano existencial. Né? E aqui a gente tem muito metalúrgico, e eram os metalúrgicos da CUT, e na Convenção Coletiva dos Metalúrgicos ainda há até hoje uma cláusula que eu na época, ajudei a construir, que é aquela estabilidade do trabalhador acidentado no trabalho ou com doença ocupacional, que dá uma garantia de trabalho para ele até ele cumprir os pressupostos de aposentadoria. Passa aqueles 12 meses do artigo 118 da Lei 8.213. Não, e é o que coloca aqui a Andressa, né? Que se converter em aposentadoria tem diferença também, né, professor? Claro que sim. Então, olha só, que interessantíssimo isso. E eu fazia, do lado do trabalhador, uma ação contra o INSS na Justiça Estadual para transformar o benefício comum em benefício acidentário. A empresa não sabia disso. O processo andava muito tranquilo, porque, ao contrário das empresas, o INSS não contratava um assistente técnico para acompanhar as perícias, já que a empresa nem participava do processo, e eu fazia na seara da Justiça Estadual competente para analisar as questões acidentárias do trabalho contra o INSS, eu fazia o ônus da prova para utilizar essa documentação depois no processo trabalhista. Quando eu comecei a trabalhar para as empresas, eu disse para eles, nós vamos fazer a gestão dos afastados. O que é isso? O trabalhador se afasta por incapacidade e nós vamos acompanhar a vida do trabalhador. Nós vamos verificar o que está acontecendo com ele. Se ele, de fato, está se cuidando, se estabeleceu para ele que ele deve fazer reabilitação, se ele está fazendo a reabilitação adequada, se ele precisa passar por um fisioterapeuta, se ele está cumprindo, se ele está tomando os remédios direitinho. E, por outro lado, nós vamos verificar, acompanhar a vida dele dentro do INSS e vamos acompanhar a vida judicial dele para ver se ele não vai entrar com uma ação contra o INSS para converter o benefício acidentário. E aí, quando acontecia isso, e aí essa gestão, é uma das partes de gestão de afastados, esse acompanhamento, se acontece isso,
empresa ingressa no processo do INSS como assistente simples do INSS, e aí ela vai se utilizar de todas as possibilidades de fazer prova, de ter assistente técnico, de acompanhar a perícia e essas questões. Então, essa era uma questão importante para mim, gestão dos afastados. Uma outra questão muito importante para a empresa. Eu não sei se você já observou, Patrícia, a norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho, ela determina que toda empresa descreva pormenorizadamente a atividade do trabalhador e os riscos que ele corre. O que acontecia comigo quando eu advogava exclusivamente para reclamante? Agora também tem, com a E-Social, tem o nome, né, da função, né? Tem um número, um outro nome, né? Esqueci agora. Não, você tem o CBO. CBO, é isso. Mas o CBO... Então, essa é a minha crítica, então. Muito legal você tocar nesse assunto. Então, o que acontecia comigo quando eu advogava para o reclamante e pedia para a empresa juntar a ordem de serviço da norma regulamentadora número 1? Eles não sabiam o que era. Porque muitas das empresas nem isso faziam. E as que faziam, pegavam lá a atividade do motorista. Ela ia no CBO, Código Brasileiro de Ocupações, e descrevia o que estava no Código Brasileiro de Ocupações. Qual é a sua crítica com isso? A minha crítica é que essa descrição não é pormenorizada. Então eu preciso dizer, olha, ele é motorista, ele dirige carreta, ele faz transporte deste material, ele faz viagens internacionais, nacionais, intermunicipais, interestaduais, ele trabalha não sei quantas horas sentado, ele tem um motorista que troca com ele faz descansos. É isso que precisa descrever. É detalhada, né? Detalhado. E aí, a ordem de serviço ainda diz, ó, e você precisa dizer os riscos que ele corre. E mais. Igual, é quase um PPA. Não é, porque ele descreve as atividades e fala, ó, toma cuidado com isso. Porque o PPRA, ele é muito genérico, ele é feito setorizado, ele não é pessoal. Né? E esse é um documento pessoal. Diga, ó, tome cuidado com isso, que você não pode fazer. Observe as ferramentas corretas para você operar o maquinário. Se você tiver dúvida, você fale com seu chefe imediato. Não trabalhe sem utilizar os equipamentos assim, assim, assim. É isso que a ordem de serviço estabelece. E uma questão interessante... Aí é feita ela e o trabalhador tem que ter ciência. Isso é muito importante que você estava falando, porque quando as empresas apresentavam, porque elas não tinham, e eu estava lá com o reclamante, eu apresentava, excelência, isso aí é um documento que fez na máquina de escrever aí, né? Na época não tinha o computador, ficou um pouquinho mais tarde. Isso aí foi feito no computador, porque não tem a ciência do trabalhador, e a ordem de serviço diz que tem que ter ciência. Sim. Porque essa documentação é para que o trabalhador não sofra acidentes, doença ocupacional relacionado ao trabalho, né? Então ele precisa saber disso, né? Quando a gente diz o empregador corre o risco da sua atividade, ela vai compreender o regulamento da empresa naquele aspecto, né? Naquela questão. Naquele aspecto. E vai tomar os cuidados, porque se ele não tomou o cuidado, e estava escrito ali, não ponha o dedo para fazer essa medição, e ele perdeu o dedo, porque ele colocou inadvertidamente o dedo, eu me utilizo dessa prova para dizer da culpa exclusiva do trabalhador. Brilhante, professor. Então, o que eu comecei a observar? Que se eu instruísse o trabalhador adequadamente, eu evitaria a maioria dos acidentes, resolveria um problema de dignidade, porque eu passei a vida inteira cuidando de indignidade de trabalhador. Porque trabalhador doente, ele perde a dignidade. Sim, a autoestima trabalhador, vai lá, né? O trabalhador incapaz, ele perde a dignidade até dentro de casa. Ele perde a dignidade social, né? Ele perde a dignidade familiar. Sim. Eu me lembro, assim,
como eu atendi muita gente na minha vida, só para você ter uma ideia, eu tenho aqui nos escritórios em torno de 10 mil pessoas físicas de cliente. Então, eu atendi muita gente, eu vi o sofrimento, Patrícia. E eu me lembro de um caso muito interessante, que eu fui atender um trabalhador e eu falei para ele, qual é o seu nome completo? Ele falou, doutor, meu nome é Edson da Silva, mas o senhor pode me chamar de Surdinho, porque todo mundo me chama de Surdinho. Como assim todo mundo chama o cidadão de Surdinho? Porque ele tinha perdido a audição na empresa. Então, isso é uma... E ele falou isso para mim com lágrimas nos olhos. Algumas coisas eu mudei, por exemplo, nas empresas que eu atuei, para garantir essa dignidade. Por exemplo, acabou a ideia de chamar o trabalhador que está reabilitado ou readequado no seu local de trabalho de trabalhador compatível. As empresas passaram a chamar o trabalhador. Quem é ele? É um compatível. Como assim compatível? Eu estou perguntando quem é ele. Eu quero saber o nome, eu quero saber a vida dele. É uma pessoa, um ser humano. E eu dizia para eles, parem com esse negócio de chamar a pessoa de compatível. Né? Nós sabemos de história, a Ivani conta uma história muito interessante, a Ivani Bramante, uma história muito interessante do trabalhador que a empresa, ele foi reintegrado na empresa, porque a empresa mandou ele embora, ele tinha doença ocupacional, e a empresa colocou ele no aquário. Ele não fazia nada, numa sala cheia de vidro, trabalhadores andavam para lá, para cá, viam ele ali como se fosse um peixe no aquário, não davam atividade para ele, isso ofende a dignidade. Então, a gente começou a fazer um trabalho de política ambiental correta, adequada. Por exemplo, trabalhador que recebia a alta do INSS e vinha com sequelas para a empresa, sem o INSS fazer o programa de reabilitação profissional. Então, nós juntávamos um núcleo, porque isso não se faz sozinho, né, Patrícia? Não. Então, você precisa do médico especialista, do engenheiro, do técnico de segurança, do serviço social, do departamento de RH, da diretoria da empresa, porque precisa comprar a ideia do compliance, né? Precisa comprar Professor, não esqueça de falar como você lidava politicamente com as resistências, hein? Puxa, eu vou falar então já. Então fale. É muito difícil. É muito difícil, Patrícia. Porque você trabalha com uma empresa que a vida dela foi criar um produto que dá lucro. Por quê? Porque se ela não tiver lucro, não tem empresa. Se não tem empresa, não tem trabalhador. E ela precisa entender que uma parte desse lucro deve ser gasta para a saúde do trabalhador. Mas ela já gasta quando ela precisa cumprir as normas regulamentadoras. Então, do ponto de vista... eu recebi uma porção de não. Não. Aqui não. Aqui nós somos bons. Né? E era muito interessante, porque eu deixava primeiro as pessoas dizerem, eu sou bom, a empresa minha... Não, tinha uma empresa... as empresas, elas têm um espírito, né? Sim. Uma cara, uma alma. Eu falo uma coisa assim, toda empresa, ela é um ser biológico. Ela tem uma vida própria. Você tem que descobrir aonde é o ponto. Você não pode entrar nela, não é entrar dentro da casa deles. Você está falando um negócio aqui muito legal de comentar, né? Primeiro, o que eu observei? As empresas tinham um jurídico interno. Sim. Então, eu entendi que eu não podia concorrer com o jurídico interno deles. Claro que não. Por outro lado, eu estava fornecendo uma ferramenta que o jurídico interno não tinha. Exatamente. Eu passei... E nem os contratados deles tinham. E não tem até hoje. Uma grande parte das empresas não tem. Esse aqui é um ramo para advocacia se especializar. Por isso eu quis fazer essa live. Porque eu já passei por isso, sabe, professor? E quando você faz auditoria, que aí emerge os erros, aí começa a te boicotar. É isso. E tem um negócio muito interessante. Quando
Mas assim, era muito difícil às vezes. Eu já recebi não. Aí eu pegava o meu trabalho que eu tinha feito e mostrava, ó, dos últimos 5 anos, você perdeu essa ação, custou tanto para você, você perdeu essa ação, custou tanto para você, você perdeu essa ação, custou tanto para você, eu estou vendo o seu lucro ir para o ralo porque você não consegue tratar seus dados. E aí o cidadão tinha que pensar. Alguns disseram não definitivamente, depois me contrataram em outra oportunidade, outros disseram não, eu continuo verificando que eles têm problemas, tem problemas. E outros que disseram sim, não é um sim simples. Sei como Por quê? Eu quero, não mas é um eu quero, mas eu não consigo. porque não é um sim simples. Porque ele precisa dizer que o que ele está fazendo não é custo, que é um investimento. Mas eles não têm essa E noção. ele fala para o cidadão lá fora. O cidadão na Itália, na Áustria, na Austrália, no México, nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, Olha o que na Suíça. Olha o que eu ouvi de um empresário. Eu, com algumas ações dele, e ele perdia todas as questões de insalubridade numa questão, num ponto. Aí eu cheguei nele e falei assim, mas você está pagando, você está perdendo todas. Então, não é melhor você pagar a insalubridade, resolver esse assunto? Ele falou assim para mim, Patrícia, quantas pessoas entraram com a ação? Uhum. Quantos empregados eu tinha? Então, eu estou economizando. Não, eu já ouvi bastante isso. Mas, assim, eu digo o seguinte, eu fico pensando que alguém que te contrata quer que você dê o maior número de lucros para ele. Para eles, $1 faz muita diferença. $1 faz muita diferença. E eu penso que as pessoas precisam de dirigentes que estão acima da condição média dos dirigentes aqui. Porque se a gente é médio, e médio é muito perto de medíocre, é possível que alguém substitua a gente. Nós não temos estabilidade. E eu vendo essa confiança também. Né? Tem um negócio também, Patrícia, que me dizem aqui no escritório. Primeiro, eu confio naquilo que eu falo. Eu confio naquilo que eu faço. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas dizem aqui no escritório que eu sou um ótimo vendedor. Então, eu estudo a empresa antes. Eu conheço o espírito, essa alma da empresa. Por exemplo, se eu for trabalhar, se eu for apresentar um trabalho para uma empresa mexicana e para uma empresa americana, a abordagem é diferente. Se eu for apresentar para uma empresa espanhola e para uma empresa suíça, é diferente. Se eu for apresentar para uma empresa italiana, é diferente. Por quê? Porque eles enxergam o negócio de forma diferente. Sim, sim. Então, isso foi me dando esse jogo. Uma empresa americana nunca falaria aquilo para mim. Nunca. Ah, claro que não. Claro que não. Então, assim, e você não deve ficar chateado de receber os nãos, porque os nãos são possíveis. Agora, como dizia meu pai, o não já tem. Né? E era interessante que aqueles que falavam não, diziam para mim, poxa, todo esse relatório que você fez, você pode me dar? E eu dizia, claro, eu vou ver quanto é o custo disso, e eu passo os honorários para você ver que você quer ficar com o meu relatório. E uma vez um cidadão reclamou, ele falou, poxa, mas isso é um trabalho que você já fez. Eu falei, posso ir lá pegar um carro que está no pátio? Seu? Porque já está pronto, mas eu não vou pagar. Nossa. E o cidadão falou para mim, gostei de você, gostei de você. Gostei de você. Então, eu trazia, isso é muito importante, né? Para os nossos colegas que estão aí querendo uma oportunidade na área do trabalho, na área empresarial. Você precisa saber o que você está fazendo. Não apresente mentiras. Não apresente coisas que você não sabe fazer. Apresente aquilo que você sabe fazer. Tenha segurança naquilo.
Observe que o empresário, diferente do trabalhador, ele quer respostas imediatas, ou quase imediatas. Funciona muito o seu currículo. E funciona muito você dizer para ele que conhece a empresa, quantos empregados que tem, quantas reclamações trabalhistas que ele tem, qual é o percentual que ele ganha, qual é o percentual que ele perde. O que você já viu, sem criticar, pelo amor de Deus, o colega que fez o trabalho, mas criticar o método utilizado, esse método aqui, eu vejo, assim, eu acompanho, métodos utilizados por escritórios de advocacia para grandes empresas, que as defesas em meio ambiente do trabalho, doença ocupacional, elas cabem em qualquer processo, é uma pastelaria. É uma pastelaria. E o que eu digo para eles? Entendam que é uma brincadeira, né? Eu falo, olha, eu não faço Uno, eu faço Ferrari. Eu construo cada caso. E eu construo cada caso. Então, assim... Você é um excelente vendedor, professor. E teve uma coisa, teve um método que eu utilizei também. Como eu moro, e os meus escritórios, os dois maiores escritórios meus, ficam em Pindamonhangaba e São José dos Campos, eu passei a vender uma outra questão que eu via que os escritórios de São Paulo tinham mais dificuldade. Eu disse, a hora que você precisar de mim, eu venho pessoalmente aqui, é coisa de 30 minutos, eu estou na sua empresa. Você não precisa ir no meu escritório, eu vou até você. Isso é importantíssimo. Eu vou, e eu não vou mandar o advogado nível 26.5. Eu que vou pessoalmente. Eu sou a Ferrari. Eu sou a Ferrari. Eu sou a Ferrari. Então, era isso. E aí, o que aconteceu? Eu tive um pouco de sorte. Eu acho que a sorte também... A gente precisa falar um pouquinho disso, né? Eu busquei, mas eu tive um pouco de sorte. Eu tive... Professor, uma empresa... a sorte ela reverbera muito poder pessoal também. É. Senão você pode colocar a sorte como... Ela não é muito separada, não, também. E eu tive algumas sortes de ter algumas empresas multinacionais que compraram a minha ideia. Isso é importante. Inclusive, numa delas, a pessoa era uma mulher, eu até digo até hoje que é a mulher mais poderosa que eu conheci do ponto de vista empresarial. Quando eu contei para ela o que a gente queria fazer, ela falou, eu compro a sua ideia. Eu vou vender lá nos Estados Unidos para os donos da empresa e nós vamos mostrar resultados. Olha o que a Andressa escreveu, professor. Sorte é o encontro da oportunidade com preparo. Eu concordo. E ela falou, olha, nós vamos fazer relatórios mensais para a nossa sede nos Estados Unidos, dizendo o que é que nós estamos fazendo, quais os resultados que nós estamos fazendo, e isso foi importante. E consegui também uma empresa alemã, uma multinacional alemã, que confiou e confia até hoje no meu trabalho para a gente poder fazer isso, com a ideia de fazer isso por 2 anos, e até hoje eu estou nessas empresas. Professor, então, o senhor entende que o compliance hoje é um nome mais comum, que ele surgiu também com a questão da empresa ter uma forma mais, assim, também de questão de... Transparente. Transparência, da questão da corrupção, né, toda. Mas... aquela crise que teve nos Estados Unidos, né, Patrícia? Exatamente. Acho que foi em 2008 que teve aquela crise da bolha, famosa, né? Bolha. E aí as pessoas passaram a entender que, embora seja um negócio privado, é importante a empresa se expor, né? E compliance, no primeiro momento, era cumprir leis. Mas o que eu percebo que era auditoria antiga, né, professor? Ela é uma auditoria, é difícil você falar esse nome na empresa, né? Porque quando você chega lá, se você fala, vou fazer, não quero. Né? Então, vou fazer uma auditoria no RH. Eu quero ver se... Puxa, isso é complexo, ninguém quer.
E virou nome feio. A mesma coisa que você falar, qual é a sua atividade? Sou lobista. O cara fala, nossa, você... E não é, lobista é um negócio normal, só que lobista virou um nome feio. Né? Então, assim, é muito importante que, diferentemente do que se faz no compliance, numa auditoria, num compliance eu tenho um feedback, há uma dinâmica de resultados daquilo que a gente apurou. Mas na auditoria também deveria ter, né? Mas não é algo, isso é muito interessante, não é algo repressivo. A auditoria, com todo respeito, ela é algo repressivo. O compliance, para funcionar, as pessoas têm que se engajar. Elas precisam entender o que a gente quer. Então, por exemplo, eu não faço uma crítica à área médica ocupacional da empresa. Eu os chamo e digo o seguinte, olha aqui, ó, essa prática gera um processo de R$1 milhão. O nosso patrão, a empresa, paga a gente todo mês em dia pelo trabalho que a gente faz. A gente precisa dizer para a empresa que é possível a gente reverter isso, não acontecer de novo, e trabalhar com essa gestão de passivo. Porque o compliance não é só olhar para frente, é especialmente olhar para trás. Com certeza. Né? E uma questão muito importante é diagnóstico e prognóstico. Diagnóstico e prognóstico. Professor, e prognóstico. Como efetivamente você fazia o diagnóstico? Aí que eu falo da auditoria, né? Porque não pode falar o nome, mas eu concordo. Porque o diagnóstico é com a aferição, né? Dos erros, né? Dos documentos, do que falta. Mas como é que você diz para o seu filho que ele está fazendo alguma coisa errada, para ele melhorar, não para o sentido repressivo, para que ele melhore e não se revolte contra você? Isso. Eu aprendi. Você entendeu minha pergunta. O que eu aprendi ao longo do tempo? Que tem um negócio que chama convencimento racional. Você não consegue convencer uma pessoa só porque você manda nela. Sim, sem autoritarismo, né? Essa é a diferença do chefe com o gestor. Que começa a entender como são as pessoas. Porque, Patrícia, nós somos muito diferentes. Se você tiver outros colegas no escritório, você vai observar que para abordá-los, você vai ter que abordar a mesma questão de forma diferente. Sim. E você vai conseguir resgatá-los, trazê-los para... Esses dias eu estava conversando com um colega, falei para ele, ó, o recurso de revista dele estava bom, mas a formatação precisava melhorar. O que eu disse para ele? Cara, você fez uma tese excelente e eu quero que o tribunal leia a sua tese. Mas se não passar pelos pressupostos extrínsecos e intrínsecos, eles não vão ler a sua tese. Exatamente. Então nós precisamos alterar. É diferente de falar, cara, vai lá alterar. Sim. Não foi bem. Você tem que realçar as qualidades e vai minimizando as dificuldades com pequenas críticas, né? Hoje, a forma de gestão é você realçar as qualidades e, aos poucos, sanando as dificuldades, né? Fazer as pessoas construírem junto com você. Eu sempre aprendi, eu sou caipira, e eu sempre ouvia muito meu pai conversando. Meu pai tinha um concunhado que era quase irmão, eles conversavam muito, e eu ouvia meu pai dizendo o seguinte, olha, não importa quem diga que ganhou, o que importa é que todos ganharam. Isso. É o ganha-ganha. Aí também entra esse senso político, que todo mundo acha que a pessoa ser política é ser falsa, não, ser política é isso. É você conseguir... A política é a arte de fazer alianças, né? Isso. Uma questão muito importante que eu aprendi, inclusive, o período todo que eu faço negociação coletiva, negociação sindical, é que a gente deve agir com coerência. Porque a negociação, ela sempre vai existir. Então, nós precisamos ser coerentes hoje, porque amanhã eu estou negociando no outro ano com a mesma pessoa. Né?
Então tem que ter boa fé, coerência. Mas o que a gente começou a fazer nestes casos? Nós começamos, as defesas e as provas melhoraram. Não eram mais aquelas defesas padrões que cabiam em qualquer processo. Todas as defesas tinham documentação adequada, eficiente e científica. A prova médica, a perícia médica e a vistoria no local de trabalho tinham um acompanhamento técnico adequado. Nós começamos a fazer briefing de perícia. Nós nos reuníamos antes para entender o meio ambiente de trabalho, verificar as questões que tinham lá e como que a gente ia adequar a perícia lá, acompanhar o perito para ele ver, para mostrar direitinho, né? E uma questão que a gente sempre trabalhou com as empresas, não adianta a gente mentir. Não vai funcionar. Porque daí a gente está mentindo para a gente mesmo. O que a gente precisa fazer? Realçar as qualidades daquilo que a gente fez. Então, o perito pedia, olha, eu preciso para essa perícia do PPRA, do PCMSO e do LTCAT e do PPP, e a gente falava, doutor, e aí, além disso, eu estou mandando para o senhor o programa de conservação auditiva, o programa de conservação osteomuscular, eu estou mandando para você o trabalho que nós estamos fazendo de readaptação profissional, porque era o que se fazia. Com dados... Professor, uma questão interessante, tudo que o senhor está colocando, como que a juíza, na última live que nós fizemos, ela falou muito sobre o CA, né? E muito que o PPRA, ela acha que ela não gosta, nem olha com bons olhos, porque ele sempre é feito de forma massificada, e não é particularizado, e é unilateral, e a empresa. E é feito assim, por especialista à distância, não dentro da empresa. E aí, eu acho que tem que mudar. Essa é uma política que tem que mudar. E você vê, quando você faz o PPRA e você junta a ordem de serviço da norma regulamentadora número 1, que é individualizada, você consegue, se você faz seriamente, você consegue encaixar a ordem de serviço dentro do PPRA. Se você faz como maquiagem, aí, de fato, você vai desconstruir tudo aquilo que o Ministério do Trabalho fez com as normas regulamentadoras, né? Toda a ideia das normas regulamentadoras. Eu diria para a doutora juíza que ela poderia aproveitar o PPRA se a ordem de serviço vier muito adequada. E ela exigir que a empresa apresente a ordem de serviço para ela perguntar para o trabalhador, para o preposto da empresa e para as testemunhas o que é verdade e o que é mentira ali dentro. Porque ali ela vai ter instrumentos para perguntar. Muitas das vezes, nós temos ótimos juízes, né? Tecnicamente ótimos juízes, mas que não têm a vivência de chão de fábrica. Então, às vezes, o trabalhador conta uma história, ou a empresa conta uma história numa audiência, e há um vácuo. Há um vácuo natural, né? Por quê? Porque, nossa, por exemplo, os meus filhos já me acompanharam em perícias, mas eu já fiz não sei quantas mil perícias. E eles não fizeram tanto. Né? Então, é difícil para eles entenderem quando alguém falar que trabalha na trefila. Né? Eu trabalho na trefila. Eu trabalho lá no forno. Eu trabalho na ponte rolante. Né? Toda ponte rolante é igual? Não é igual. Isso é muito importante, porque a gente não pode desconstruir a sistemática das normas regulamentadoras, porque elas protegem o trabalhador. Alguns CEOs de empresas estrangeiros fizeram uma crítica já para mim sobre as normas regulamentadoras. E eu digo para eles que não podem fazer essa crítica, porque aqui a gente protege vida. O ser humano deve ser protegido. E para proteger o ser humano, a gente precisa fazer todos os sacrifícios. Precisa fazer todo o sacrifício. Né? Mas o que a gente começou a fazer e começou a dar certo? Nós começamos a fazer os relatórios e mostrar que tinha efeito. O passivo já não era mais o mesmo. As ações, muitas delas, têm sido favoráveis. E, professor, e como que você faz a fiscalização
dos trabalhadores que estão sob a égide do INSS? Então, muito bem. A primeira questão é observar as questões das altas. As grandes empresas, elas têm convênios com o INSS. E elas podem saber se o trabalhador está em alta ou não está em alta. Como que eu fiscalizo o trabalhador? Como é que eu fiscalizo o trabalhador? Fiscalizo a vida profissional dele, doença. Por exemplo, o trabalhador recebe uma alta. Olha o que nós fizemos. O trabalhador recebe uma alta. E ele chega para a empresa e diz, para o médico da empresa, e diz, doutor, o meu médico particular diz que eu ainda estou ruim, mas eu recebi uma alta do INSS. E aí o médico da empresa faz uma avaliação e diz, nossa, de fato você está ruim. Nós precisamos tomar uma previdência. O que a empresa faz hoje? As empresas fazem hoje. Eu mando esse trabalhador, eu reabro o benefício dele, eu faço um requerimento de um novo benefício por incapacidade e o médico da empresa acompanha ele lá na perícia. Aí não fica naquele limbo, né, professor? Não fica no limbo. Outra questão do limbo que eu resolvi aqui, com o sindicato. Chamei o sindicato e falei, vamos resolver a questão dos limbos? Então, como é que a gente faz? O trabalhador chega no limbo. Se a empresa entende que ele também não tem condições de trabalho, e o médico do trabalhador, assistencialista dele, entende que ele não tem condições de trabalho, e ele vai fazer o recurso perante o INSS, ou vai fazer a ação judicial para restabelecer o benefício dele, nós fazemos um acordo, fizemos alguns acordos coletivos de trabalho e alguns acordos individuais com a presença do sindicato, com a assistência do sindicato, colocando esse trabalhador em licença remunerada, para ele não ficar sem dinheiro, e com a obrigação dele passar pelo médico da empresa mensalmente para reavaliar a situação dele. E se o médico da empresa entender que ele está de alta, ele volta para a empresa. Se não entender, ele vai ficar discutindo lá. E quando ele receber o dinheiro da Previdência Social, os atrasados, por um processo administrativo ou por um processo judicial, ele é obrigado a ressarcir a empresa daquele dinheiro que a empresa adiantou para ele. Aí ele faz um acordo individual, né? Porque se não tiver a anuência dele, não dá. Não, tem que ter anuência. Tem que ter anuência. E com a assistência do sindicato. Muito boa. Nós resolvemos os problemas. Né? O que é diagnóstico para fazer prognóstico. Né? Então, a questão do CA, professor, como que você resolveu isso? Que a juíza... Então, a questão do CA, nós temos algumas questões do certificado dos equipamentos. Primeiro, quando você estiver trabalhando lá como reclamante ou com a reclamada e tiver um equipamento de proteção individual com CA, a gente precisa observar quando que foi deferido aquele CA, se aquele CA venceu ou não venceu, e se a empresa, de fato, se você tiver pelo reclamante, se a empresa, de fato, comprou a quantidade de equipamento adequado para uso adequado e contínuo, nota fiscal. Por exemplo, máscara, né? Tem certo tipo de máscara, tem que trocar mais vezes por dia. Tem certo tipo de máscara. Mais vezes por dia. Não, e tem máscara específica, né? Eu, quando trabalhei lá no laboratório de combustão e propulsão do INPE, nós trabalhávamos com muito produto químico e cada máscara tinha uma focinheira que você trocava ela para gases orgânicos, inorgânicos, poeira mineral. Então, nós tínhamos uma focinheira específica. Lá, dependendo do que eu fosse trabalhar, se eu fosse trabalhar com hidrazina, eu tinha que trabalhar com oxigênio. Aí você tem um determinado tempo para trabalhar. O que precisa é a gente conhecer isso. Se a gente entende que é uma tendência, nós temos um debate sobre incapacidade e meio ambiente do trabalho, nós precisamos entender disso, nós precisamos estudar. Como é que é o certificado que garante que o equipamento está adequado? Será que ele está mesmo? A outra questão é, o trabalhador usa de forma adequada e contínua? Ele está usando a máscara certinha? A parte do nariz está no nariz, a parte da boca está na boca. Ele trabalha numa atividade que ele precisa, ele está usando equipamento de proteção tipo espuminha. Ele precisa tirar esse equipamento para conversar com as pessoas? O lugar tem poeira e suspensão, porque se tiver poeira e suspensão,
vai grudar na cerinha do ouvido da gente que fica no equipamento. Quando eu puser lá, não vai mais resolver a questão. Então, e uma outra questão, que eu acho que talvez seja até mais relevante do que isso, são as questões ergonômicas da norma regulamentadora número 17, porque elas são as que mais incapacitam os trabalhadores. Mas aí, professor, posso fazer um parêntese? A questão nos processos, assim, de forma pragmática, a questão do CA, a questão da fiscalização é muito relevante. Eles dão muita relevância para isso. Então, eu tenho assim, uma certa... o compliance, nesse aspecto, seria muito produtivo, né? Então, por isso que é importante o que a gente faz depois. Depois de montado todo o sistema nosso de compliance, nós fazemos análise epidemiológica. E aí eu consigo estabelecer, aí dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, para não expor pessoas, eu consigo estabelecer por setor como é que está a avaliação epidemiológica por setor, de doenças da audição, de doenças musculares, de doenças psiquiátricas, e eu consigo, com essa epidemiologia, validar o uso do equipamento de proteção individual. Entendi. Não fica solto. Então você faz de forma mais ramificada, mais abrangente, para depois ir para o mínimo. Mas é claro, porque e essa análise epidemiológica, ela é a cereja do bolo. Como que você... Essa análise epidemiológica, aí você vai fazer com quais profissionais, como é feita? Bom, primeiro, de novo, a gente não consegue fazer compliance sozinho. Lógico. E não tem eu sou o rei do compliance, não existe isso. O rei do compliance é um conjunto de pessoas. É um conjunto de pessoas que precisam estar conversando diariamente, trocando ideias diariamente, para que possa evoluir esse debate, né? Então, a primeira questão é quem que eu chamo para fazer a análise epidemiológica? Primeiro, eu preciso de dados sensíveis, né? Porque eu tenho dados de pessoas, eu preciso de dados da equipe médica. Por exemplo, hoje a gente tem os prontuários médicos ocupacionais e os prontuários médicos não ocupacionais para a mesma pessoa. Não há necessidade de eu expor a pessoa. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho um trabalhador aidético. Não há motivo de eu deixar o cuidado dele da AIDS no prontuário ocupacional. Porque, salvo raras exceções, raríssimas exceções, ninguém é infectado com AIDS no meio ambiente laboral, a não ser que seja no meio ambiente de saúde, né, de trabalhador da saúde. Então, não há motivo para você ter um prontuário médico laboral e também para doença comum. Então, são 2 prontuários médicos. O que vem para a nossa ideia do compliance? Eu posso trabalhar o compliance laboral e posso trabalhar o compliance extralaboral. E aí, eu preciso de uma equipe médica, eu preciso de um método, eu preciso do estatístico, eu preciso fazer toda essa pesquisa, ela vai para um banco de dados, e aí nós vamos trabalhar. Qual é o maior problema que a gente tem aqui, historicamente? Nós temos problema de perda de audição. O que o programa de conservação auditiva fez para isso? Olha isso aqui. Vamos para o extra. Olha, tem problemas de obesidade. Qual o setor? O setor da administração. Então, como é que nós vamos trabalhar com essa questão aqui no setor de administração com os obesos? O nosso trabalho que nós fizemos de boa alimentação, de boa conduta da alimentação, como é que deu o resultado? Então, você tem dados que confirmam essas condições. E o que é interessante disso tudo? As empresas hoje, elas têm isso do ponto de vista da produção. Então você fala não conformidade. Né? Não conformidade. O que é a não conformidade? Nós fizemos os equipamentos para vender e deu retorno, porque não está conforme aquilo que o nosso cliente pediu.
Isso é tudo dado estatístico. Ah, nós temos devolução. Isso é dado estatístico. Ah, nós temos que cumprir determinada meta, é dado estatístico. Então, transportar isso para uma análise epidemiológica, que vai conferir o resultado de tudo aquilo que a gente plantou, que a gente planejou. E, professor, e o crescente aumento de uso de droga dentro da empresa? Esse é um problema. Eu estava vendo esses dias da exigência dos caminhoneiros para fazer o teste de droga. Eu vejo que nós temos problemas graves. Professor, na construção civil, nos alojamentos, está altíssimo. Nós temos em vários setores sensíveis, alguns setores que a gente não pode comentar aqui por sigilo profissional, alguns setores, se eles forem publicados, a gente vai deixar de fazer uma boa parte das coisas que a gente faz, né? Mas eu penso que isso tem que ser trabalhado de uma forma muito mais ampla. A minha opinião, que aí o compliance envolveria o Ministério Público, outras esferas, porque, olha, o problema está sério. Patrícia, o que eu vejo, né? Tudo isso que a gente faz, e eu preciso vender para a empresa que isso vai evitar dela ter prejuízo. Acidente. Mas isso, tudo que a gente faz é para beneficiar pessoas. Né? Se eu chegar numa empresa e falar que eu vou montar um programa para beneficiar pessoas, eles não vão me contratar. Então, eu tenho que... Mas você tem que, como você é um bom vendedor, né? E exatamente. Tem um senso de flexibilidade. Então, o que eu penso? Grande. Eu penso que a gente cuida de pessoas. E quando a gente cuida de pessoas, é preferível a gente correr os excessos. Mesmo que isso possa dar um prejuízo lá na frente. Mas esses excessos no cuidado das pessoas, ele é importante. E outro ponto que eu acho nevrálgico, né? Eu falei a questão do CA, e você já falou que vai pela análise epistemológica, depois você vai já fechando o cerco, que eu achei muito interessante, porque assim as evidências de erro humano ficam menores e a ciência prepondera. Gostei dessa tática. Porque ela é objetiva, né, Patrícia? Amei essa tática. Então, quando eu trabalho com estatística, eu estou falando de números. É objetivo. Muda tudo. Agora, e tem método, né? A questão, professor, dos maquinários e da regularização deles, assim, de fazer, de consertar, de fazer fiscalização nas máquinas para elas ficarem, que ninguém tem cumprido. Então, a manutenção dos ônibus, das máquinas. As multinacionais, as grandes empresas cumprem. Por quê? Porque elas têm sistemas de manutenção preventiva e de manutenção repressiva, né, quando acontece algum problema. Então, todas essas empresas têm setor de manutenção funcionando sempre, com métodos para isso. O que é muito importante do ponto de vista processual de defesa, se há algum acidente envolvendo maquinário, mostrar o que é que foi trabalhado ali e tentar descobrir qual foi o erro para não acontecer mais. Isso porque está na NR, né? As manutenções estão nas NR. Está na norma regulamentadora, né? Você pega aqui as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, e é complexo às vezes, né? Porque, como a gente é advogado, você olha as normas regulamentadoras e fala, não vou ler esse negócio aqui não, né? É estranho, imagina, eu vou entender isso, né? Mas ela é importante, hoje tem livros, eu tenho eu tenho muito livro sobre tudo aqui, né? Eu tenho uma biblioteca com mais de 6 mil livros aqui. Mas, assim, eu gosto de ler as coisas de doença, de capacidade, de normas regulamentadoras, tanto do ponto de vista da engenharia, quanto do ponto de vista da medicina, porque isso vai melhorando para a gente poder dialogar, né? Eu pego o João Optis, vou conversar com ele sobre um aspecto de medicina. Caramba, se eu não entender daquilo que eu estou conversando, ele vai estar conversando com uma porta.
Para eu ter um diálogo com ele, eu preciso fazer perguntas pertinentes. Então, para fazer pergunta pertinente, eu estudo. Né? Eu estudo a patologia, a doença, eu falo, João, mas eu li que essa não sei o que acontece assim. Então, isso é importante para a gente, é um crescimento também pessoal para a gente. Né? A gente precisa hoje estar muito atento, só para terminar o negócio das drogas, a gente precisa estar muito atento para não demitir trabalhadores que têm problema de saúde. Porque a droga, a Organização Mundial de Saúde diz que a dependência química é um problema de saúde. E se eu detecto isso epidemiologicamente na minha empresa, eu vou precisar ter um programa de conservação de saúde naquela área. Então, toda vez que a gente detecta que há uma questão epidemiológica setorial ou global, há necessidade de você fazer o prognóstico. Se teve prognóstico, como é que nós vamos resolver isso? Né? Porque eu estava participando semana passada de um evento no Tribunal Regional Federal da Terceira Região sobre incapacidade, no TRF3, Escola dos Magistrados do TRF3. E eles fizeram uma pesquisa empírica lá no Juizado Especial Federal e eles descobriram que as doenças mais debatidas no Juizado Especial são as doenças osteomusculares e, em seguida, as doenças psiquiátricas. Isso é um susto, porque até então... Eu tinha quase certeza disso pelas minhas... Eu também, mas até então não era uma pesquisa. A gente sentia isso no dia a dia. A gente sentia isso no dia a dia. Quando veio a pesquisa... Eles se assustaram, os juízes se assustaram. Professor, você não, né? Não, assim, lógico que eu me assustei, porque teve uma perícia, uma pesquisa científica, metodológica, muito bem feita, aliás, mas foi uma constatação científica daquilo que a gente sentia no dia a dia, de fato. Né? Então, essas questões da psique, elas extrapolam, e essa é a minha preocupação, porque penso eu que a questão das dependências químicas está muito ligada à questão da psique. Sim. Essa pandemia psiquiátrica, pandemia de dependência, muitas pessoas não estão conseguindo trabalhar com os insucessos, com as dificuldades. Patrícia, 14 milhões de desempregados, 8 milhões de desalentados, com 38 milhões, agora menos de 38 milhões de pessoas trabalhando, nós estamos absolutamente fora do normal. E eu fiz uma pesquisa para o debate que me chamaram, e eu disse o seguinte, se a gente for comparar do ponto de vista estatístico, a Itália foi um dos piores países do ponto de vista estatístico para a pandemia, né, da coronavírus. Sim. A proporção de pessoa por 100 mil habitantes, as doenças ocupacionais aqui no Brasil dá de 5 vezes a mais do que a Covid infectou as pessoas. Então, nós temos um problema para resolver, mas um problema que não envolve só as doenças físicas, envolve as doenças da psique. E se a gente quer fazer compliance, se a gente quer fazer compliance, se a gente quer usar o compliance para fazer a defesa da empresa, para evitar passivo, para aumentar o lucro, para evitar despesa, e eu faço isso com carinho, até porque eu recebo uma participação quando eu ganho o processo, quando a empresa deixa de ser condenada. Eu recebo uma participação financeira. Sim. Né? Isso faz parte do meu negócio. Sim. Mas se a gente quer fazer compliance de verdade, a gente precisa fazer análises epidemiológicas para observar os resultados e fazer ações de compliance. Ações de compliance. E quando você está fazendo compliance numa classe de trabalhadores que acha que usar EPI é coisa de homossexual? Então. A gente tem várias pessoas assim. Isso funciona muito também com aquele espírito, a alma da empresa.
E a gente precisa entender o que é que está acontecendo para ajustar, né? Primeiro, que nós temos, nós temos dois métodos para resolver isso. O convencimento e a demissão. Por quê? Eu não posso ter um trabalhador que não siga as regras. Por quê? Porque eu, empresa, sou responsável pela vida do trabalhador dentro da minha área produtiva, da minha área comercial, da minha área de serviços. Então, ele tem que cumprir as normas, porque a CLT fala da obrigação do trabalhador cumprir as normas. Da insubordinação, né, professor? Da insubordinação. Então, é muito importante o diálogo com o trabalhador. A importância. Chamar ele para ser parceiro da empresa. Chamar ele não de empregado, mas de colaborador. Mas não no sentido de chamar, porque eu vou mudar o nome. Não. Vou chamar. Fazer ele entender que ele é um colaborador da empresa. Outro sentido, né? De colaborar, né? Não de criar uma... E ouvir o trabalhador. Essa é uma questão importante de ouvir, né? As empresas que são maiores, que tem um setor lá, que tem uma psicóloga, um serviço social, é sempre importante ouvir. O que não pode fazer é deixar de informar a empresa. Então, eu sou supervisor numa área produtiva da empresa, tem um cidadão lá que está usando droga. Ele já tombou 2 vezes que ele veio de bicicleta, ele trombou 2 vezes, bateu num carro, ele disse que ele vai matar o fornecedor de drogas para ele. Isso precisa ser relatado dentro da questão da LGPD. Tudo isso com muito sigilo, com muita responsabilidade, porque, de novo, a gente está tratando de... Professor, você não acha que agora a gente tem um nicho muito bom para poder usar a compliance com a LGPD agora? Você não acha que... Não sei por que não estão usando, né? É isso que eu ia falar, não sei por que não estão usando. Tem que usar. Tem que usar. Você não acha também que até hoje não foram adequados os contratos de trabalho com a reforma trabalhista também? Que é outro compliance? Eu penso que precisa... de novo, quando você abre o compliance meio ambiente do trabalho, você avisa a empresa que você tem outros compliance. Aí você tem o compliance do setor de vendas, do setor de compra, do recursos humanos, porque tem muita empresa que não consegue tratar o trabalhador com educação. Aí nós teríamos que fazer uma junção. Compliance meio ambiente, que vai abrir o compliance da adequação dos contratos com a reforma trabalhista, com o e-social. É isso mesmo. E LGBT. Você não acha que é aí que tem... E isso tudo acaba uma coisa puxando a outra. E tem uma questão interessante, acho que a gente deve estar indo para o fim aqui. Tá. Tem uma questão interessante para dizer para vocês, nós advogados não podemos fazer propaganda, né? Ela é muito limitada. Agora o Conselho Federal da OAB, eu acho que vai ampliar um pouquinho isso, né? Mas o que é importante, né? Quando os resultados começam a dar certo, essas empresas, elas têm reuniões. E o cidadão fala, cara, como é que você está conseguindo isso? Eu tenho um advogado especialista em compliance e meio ambiente que está fazendo isso para mim. Quem é ele? Ela é a doutora Patrícia. Não é a professora. E as pessoas vêm te procurar. Como é que eu falo isso? Hoje, a advocacia nessa área é uma advocacia de boutique. Uhum. Pouca gente faz. Sim. Pouca gente sabe fazer. Uhum. Então, é muito importante que a gente se prepare. Porque se a gente erra uma vez, a empresa fala, não quero mais saber de você. Não quer. Né? Então, assim, hoje, por exemplo, a empresa vai demitir o trabalhador, ela me chama para saber se pode demitir o trabalhador. Eu vou fazer toda a análise previdenciária do trabalhador, análise do meio ambiente, as estabilidades que ele tem, análise de convenção coletiva, de acordo coletivo de trabalho, de legislação, de decisões do tribunal sobre algum caso específico com relação a isso. Aí nós vamos conversar com o médico para perguntar para o médico se tem algum problema ocupacional ou de doença não ocupacional, por exemplo, uma doença grave. Então você faz um diagnóstico completo dele. E aí eu digo, pode mandar. Embora. Não pode mandar.
né? E isso faz parte do compliance. Total. Total. E hoje, quando você chega para a empresa, para o setor da empresa, e você quer fazer lá uma auditoria para ver se eles estão pagando os valores corretos, você fala, está dentro do compliance, vamos ajustar aqui, me dê uns dados para eu trabalhar, e não chama de auditoria. Não pode falar auditoria, né? Eu sei porque não é repressivo. Ficou com uma ideia da auditoria muito repressiva. A gente poderia fazer assim, um levantamento de dados, né, professor? Um termo mais correto. Levantamento de dados e trabalhar os dados. Eu digo assim, ó, informação e conhecimento não são a mesma coisa. O exemplo que eu dou, biblioteca. Se eu entrar numa biblioteca, eu vou ter muita informação ali. Se eu não ler essa informação, talvez ela não me inspire a ter conhecimento. Mas se eu ler só por ler, ela continua sendo informação e não conhecimento. Se eu trabalhar os dados que eu li, as observações que eu fiz, as análises que eu experimentei, e traduzir isso de forma metodológica, científica, eu tenho conhecimento. E conhecimento aplicado. Né? Então, é isso que a gente precisa fazer. E isso serve também quando a gente está pelo reclamante. Vocês observaram que nesse papo, nessa conversa aqui, a gente conseguiu observar, opa, se eu estiver para o lado do reclamante, eu vou perder essa ordem de serviço da norma regulamentadora número 1. Olha, eu sei, opa! Né? Então, eu acho que é isso, trabalhar cientificamente, metodologicamente, não ter medo de aprender, Né? De novo, nós temos no Brasil menos de 10 escritórios trabalhando dessa forma. Em categoria, dessa forma. Às vezes a gente se encontra, debate, conversa um pouco, mas a gente não tem uma escola de formação, essa é uma outra questão. A gente não tem uma escola de formação sobre isso, né? Em algum momento, talvez, a gente precise ter. Eu tenho aqui comigo de fazer uma proposta para a Fiesp, para a gente criar uma escola da Fiesp de preparação dos advogados que já trabalham para a empresa e outros nessa área de... Eu estou pensando, sabe, professor, depois dessas lives, que tem coisas que mudam a gente. Depois dessas lives que eu estou fazendo de processo, eu estou pensando em fazer alguma coisa nesse caminho aí, sabe? De preparação mesmo. De preparação. A formação é muito empírica, né? Então a gente foi errando e acertando. Aqueles que têm mais experiência nisso foram acertando mais, né? A gente ganha e perde contratos dependendo da situação. Conhecer chão de fábrica passa a ser importante. Se não conhece, aprende. Então, vai lá, pergunta como é. Nossos colegas que estão assistindo aqui. Primeira questão é conhecer o seu cliente, né? Conhecer seu cliente, visitar, conhecer o produto dele, conhecer como que produz, como que é o ambiente de trabalho. Aí depois que você conhece, fica mais íntimo, porque precisa ser íntimo. É um trabalho artesanal. Mas, Patrícia, tem uma questão prática que você não consegue entrar nas empresas sem apresentar um produto. Sim, não, eu já estou falando se é cliente, né? Já é seu cliente. Sim. Isso tem que fazer parte do seu método, né? Que método que eu vou utilizar? Né? Uma outra questão que eu fico pensando às vezes... Para você chegar no cliente, aí o que você está propondo é mais sofisticado, que é vender um produto que quase ninguém faz no mercado, né? Exatamente isso. Mas você tem que chegar... Você tem que chegar... Você tem que chegar com um mecanismo que ele importe com aquela reunião. Primeiro, seja rápido, não demore muito, leve as suas coisas no seu notebook, mostre um pouco de tecnologia da informação e mostre para ele no seu computador que você tem os dados dele. Você tem tantos trabalhadores, eu sei sua razão de processo que você tem contra você, e eu peguei aqui, eu fiz um estudo de 10 processos e eu trouxe para você, olha aqui, ó, tem uma curva aqui,
tudo bonitinho, mostrar gráfico, esses caras adoram gráfico. Adoram. E dizer um negócio no final que é muito importante, palavra mágica. Eu consigo te ajudar. Eu sei fazer isso. Eu consigo te ajudar. Isso é muito importante. E você abraça a pessoa também. Né? Você abraça, eu consigo te ajudar. Eu sei fazer isso. E eu não vim concorrer com seus advogados aqui, eu não vim concorrer com os advogados que você contrata. Eu vim trazer um produto novo para você. Um produto que dá resultado. Né? Pode não ser seu, mas o Sodero deu resultado para a General Electric, o Sodero deu resultado, o outro deu resultado, a Cláudia deu resultado, a Ana Paula deu resultado para essa empresa, e eu estou trabalhando nisso, isso é possível e tal. Eu acho que é legal você fazer, até você ter os seus resultados e apresentar. Isso é muito legal, o seu currículo vende, eu sempre digo isso. Eu posso dar sugestão também para os colegas que ainda não fizeram isso e não têm resultado, é ter algumas pequenas empresas de amigos que eles têm relacionamento e propor fazer isso de forma gratuita para ter um modelo. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Se você tem uma empresa pequena, você consegue fazer. Né? Você faz um Dizem para mim, às vezes, Sodero, vou dar um exemplo para você muito simples. Eu moro no interior, Sodero, eu moro numa cidade que tem 30 mil habitantes. Como é que eu vou fazer compliance? Não tem nem fábrica lá. Como é que eu vou fazer compliance? Toda cidade tem uma união de empresários da cidade. Na minha cidade vende serviço. Minha cidade vende não sei o quê, tem muito hotel. Então, você pega esse grupo de hotéis, esses grupos de pastelaria, esses grupos de papelaria, e diz para eles que você vai fornecer um serviço conjunto para eles, que eles vão dividir o custo e que você consegue fazer o trabalho para eles lá. Então, tem espaço de compliance no escritório de advocacia. Tem. Em meio ambiente. Uhum. Né? Aonde a gente achar gente trabalhando, tem espaço. Eu vou fazer o compliance no meu meio ambiente de trabalho para aprender. E aí para quem assim, nunca fez, não tem assim, essa bagagem que o professor tem, né? Mas tem um começo, você faz um checklist de situações. Sim, né? Sempre, sempre. O checklist, ele faz parte da sua metodologia científica. Né? Mas o legal mesmo, quando hoje os processos são eletrônicos, você coloca lá o CNPJ da empresa, você consegue acessar todos os processos que a empresa tem, os trabalhistas, coloca o CNPJ de uma empresa, analisa os processos que ela tem, começa a trabalhar, mesmo que você não esteja trabalhando nela. Uhum. Pega uma empresa média da sua cidade, a empresa que tem 100 empregados. Começa a analisar os processos trabalhistas e monta uma tabelinha, onde que perdeu, por que perdeu, o que é que foi feito, o que eu acho que foi errado, como se você estivesse trabalhando para ela. E você tem mais dados até do que oferecer um serviço para uma pequena empresa de 2, 3, 5 empregados. Então, você tem dados ali que você consegue trabalhar, e você tem que trabalhar sempre com essa dialética, sempre com essa ideia de que as coisas erraram em algum momento. Alguém errou, alguém não prestou atenção, e eu digo que a gente ganha e perde processo nos detalhes. Nos detalhes, concordo, professor. Né? E não achar que o juiz foi mal, pode até anotar isso. Uma coisa que o professor Amaury sempre me ensinou, e que eu pratico, é matemático. Leia a sentença a primeira vez, a segunda já leia não sendo parte, a terceira você leia para pensar como ele pensa. Assim você pode fazer a antítese da sentença. É perfeito. E tem um negócio muito interessante que você falou aqui. Quando você tem uma cidade pequena, 200 mil, até 300 mil habitantes, os juízes trabalhistas são muito fixos nas varas do trabalho. Isso. E eles começam a observar que a empresa está cumprindo compliance. E aí eles já não enxergam mais a empresa como uma empresa ruim, que o CA não funciona, que não sei o que não funciona.
Então, é tudo uma construção. E uma outra questão Muda importante... a imagem da empresa. Muda. E junto com a mudança da imagem da empresa, muda a sua imagem como profissional, a sua. Exatamente. Porque foi você que fez. A juíza olha você totalmente diferente. Olha, e às vezes você pode até falar uma mentira que ela vai achar que é verdade. É verdade, professor. É verdade. Ai, que prazer essa live, professor. Como eu aprendi, que coisa boa. Foi uma boa conversa. Andresa Tavares, você quer fornecer algo assim, mas ainda tem muito para estudar. Nós vamos fazer uma combinação com os amigos da professora Patrícia. Eu vou deixar aqui no comentário o meu e-mail pessoal. Que gracinha. Que gracinha, meu Deus. Professor, acho que nós vamos organizar um curso. O que você acha? Vamos fazer isso. Quando vocês estiverem trabalhando com isso, precisarem de uma ajuda, trocar uma ideia, ter segurança naquilo que vocês propuseram, falar sobre precificação do trabalho de vocês, manda um e-mail para mim. Fala, ô, Sodé, me ajuda aqui, estou perdido. Né? Porque a gente trocando ideia, trocando experiências, ajudando um ao outro, a gente vai avançar junto. Tem um espaço muito importante para todos nós. O único objetivo dessas lives que eu estou fazendo é melhorar o nível dos advogados para eles atuarem de uma forma digna. Essa é a única. As pessoas precisam nos reconhecer dignamente, né, Patrícia? Isso. Precisa olhar para a advocacia e dizer para a advocacia, você é importante para mim. Isso. Às vezes eu penso que a nossa profissão ela é pouco valorizada. Às vezes as pessoas pensam muito errado do trabalho do advogado, da advogada. E quem deve trabalhar para mostrar para a sociedade que as coisas são mais em cima, que nós nos preparamos, somos nós mesmos. Né? E isso começa com histórias como a sua, né? Que resolve pegar uma parte importante do seu tempo e trazer informação para que as pessoas possam utilizar para formar conhecimento, para aplicar no dia a dia. E eu tenho muita honra de poder, nesses dias, já é a segunda vez que eu estou aqui. Você vai vir mais duas vezes. Você vai vir mais uma e depois de um outro projeto que eu tenho que eu vou resgatar só para te ouvir. Professor, eu acho que nada acontece por acaso. E quando eu faço algo, eu faço assim, conectada com o universo. Eu não estou falando de esoterismo, não. Estou falando de mente mesmo. Então, e aí você solta, porque vem chama-se o inconsciente coletivo da criatividade. E quando aí, por exemplo, no primeiro dia, aí já a professora Ivani, ela é rápida, ela é de uma genialidade, não é? Ela é genial. E conhece chão de fábrica, E aí ela falou assim, Patrícia, você vai ter que escrever um livro que é diferente. Nós vamos ter que escrever o passo a passo. Aí já, professor, já está... Olha, e aí hoje você já falou de um curso. Olha só. Então, pensa bem que esse projeto não vai ficar aqui dessa forma. Entendeu? É a física quântica. É isso mesmo, Apolinário. O que nós vamos fazer? Nós vamos... vou fazendo essas lives. Nós já vamos pensando no nosso projeto, porque eu já vou começar a desenhar esse projeto. E aí a gente vai escrever o livro. A partir do livro, a gente vai fazer os cursos oferecendo isso. Muito legal. O Marcos Apolinário, que fez esse comentário da física quântica, ele me conhece já há muitos anos, é um querido amigo, sabe? Eu digo assim, eu que venho da área da engenharia e das coisas, né? Eu digo assim, frequência de pensamento. Se você quer sintonizar a FM da Rádio Bandeirantes, você tem que sintonizar no 90.9. Porque se você colocar no 91.9, você vai sintonizar outra rádio. Você não consegue sintonizar a Rádio Bandeirantes lá. Então, é importante que a gente mantenha uma sintonia boa
com as pessoas na mesma frequência, é física, na mesma onda. Você disse, não é esoterismo. Não, é esoterismo. Não né? é. Não é Não é esoterismo. mente. É mente. É. Eu sou E o quanto que isso ajuda a gente, tanto quem bem, participa aqui palestrando, quanto quem está lá em casa. Pensa bem, por que você acha que a live vai acontecendo da forma... É por causa disso, é essa abertura. Então, assim, eu fico muito contente que a ideia que eu tive é apenas uma conexão com o inconsciente coletivo da criatividade. E essa conexão, eu tenho a sorte e a riqueza, eu não sou rica de patrimônio, mas eu sou rica de relações. E eu vou fazendo e as pessoas vão entrando na teia e eu vou pegando e vai abrindo, né, professor? Você você viu eu penso que você tem que fazer isso mesmo. Essas coisas funcionam muito bem. Nós temos muita responsabilidade com os colegas que nos ouvem. É gostoso quando o papo é mais solto, é mais livre. Hoje eu fiz um texto sobre a prova no direito previdenciário, né? E pedi para minha esposa ler, eu precisava mandar para publicação, e pedi para ela ler. Ela falou, nossa, mas parecia uma história que você estava contando, tem muito conteúdo técnico aqui, da prova, do ônus da prova, mas parecia uma história, foi tão gostoso de ler. Então, a gente, quando é assim, é porque as pessoas vão ler, vão assistir. Então, eu acho que é legal isso que a gente faça, sempre com conteúdo técnico, mas a gente não precisa estar numa vibe de uma frequência tão diferente que as pessoas não vão entender e tal. Sabe, professor, isso é confidencial. Eu no início da minha carreira, eu tive muita dificuldade porque eu tenho esse lado menos formal, eu sou mais simples. Eu não falo que simplório porque eu não gosto dessa palavra, mas assim, eu sou informal, porque acho que simples não tem a ver comigo, não, porque eu não sou tão simples assim. Mas assim, eu sou informal e eu sou espontânea. E eu tive muita dificuldade na minha carreira por isso, porque o advogado é ortodoxo, exige um certo verniz, né? Eu rio solto, eu falo, Patrícia, é assim, é lógico que a gente tem momentos de formalidade, né? Momentos de concentração. Eu sou uma pessoa muito concentrada, né? Se eu for fazer uma audiência, se eu for fazer uma audiência, tenha certeza que eu vou estar escutando tudo, não vou estar falando nada, meus ouvidos vão estar muito antenados, eu vou estar muito... E eu sei o que eu estou fazendo ali. Então, às vezes muda, inclusive, a minha feição, a minha posição. Mas eu penso que no dia a dia, e aí é uma outra atividade, que é do magistério, que é de informar, eu acho que não há necessidade de tanto formalismo assim. Né? Eu já tive com presidentes da República, com ministros, com presidentes de OAB, com deputados, senadores. Puxa vida, em determinado momento há alguma formalidade que você precisa seguir. Mas ela, no dia a dia, a gente precisa ser um pouco mais solto, porque a advocacia exige tanta formalidade que é legal que você consiga... hoje eu vou falar uma linguagem coloquial. Imagina por que eu vou trazer uma linguagem que não seja acessível, né? Ainda mais quando você faz uma live ou dá uma aula para muita gente na sala de aula. Pois é. Né? É o que meu aluno está falando aqui, professora. Não precisa se preocupar com a palavra simples, é extraordinário, é verdade. Mas o que eu não gosto de usar as distorções, né, que fazem com isso. Então, assim, agora parece assim, agora tudo que está sendo construído nesse aspecto que eu estou desejando, ele vai estar vindo uma força sem nenhum problema, simples, espontâneo. Então, assim, esses encontros que eu estou tendo com você, com outros que estão vindo aqui... Patrícia, você está falando aqui, está vindo um negócio na minha cabeça aqui, né? E às vezes a gente vai estudando, ou você chega a ser um juiz, um desembargador, tem uma posição de destaque, vamos chamar assim, né? E isso não implica que você, no seu ambiente mais tranquilo,
que você possa se expressar da melhor forma que você Lógico, acha. lógico. Não tem nenhum demérito com relação a isso, né? Não, E as pessoas eu precisam só quis entender. fazer essa introdução que eu já tive, e hoje não, hoje tudo que, como diz o Marcos, que não, Marcos, eu não tenho mais dificuldade com isso, não. Eu gosto de ser o que eu sou mesmo, tanto é que eu sou tranquila. Hoje eu não me preocupo se alguém critica ou não critica, porque o meu objetivo é outro, né? E assim, está dando frutos. Então, professor, a sementinha foi plantada, a sementinha foi implantada. Como que nós vamos fazer esses cursos? Eu estou de como ajudar os colegas a melhorar e fazer esses trabalhos, entendeu? Uhum. Nós vamos achar isso logo, professor. Já foi plantado. Já foi plantado. Entendeu? Vamos conversando a respeito disso. Vamos conversando a respeito disso. Essa é uma área importante, só para finalizar. É uma área que dá espaço para a advocacia trabalhar. É uma área que tem poucos profissionais habilitados. Isso faz com que você consiga chegar no empresário com maior facilidade, porque sempre há dificuldade de você chegar no empresário quando ele tem um escritório de advocacia ou advocacia interna trabalhando, mas essa é uma particularidade que até o momento tem pouca gente trabalhando e que dá um espaço de trabalhar. E assim, precisa se qualificar. Só para deixar bem claro o que o professor falou, não é uma visão visionária, futuro, não. A advocacia de massa, ela ela está com os dias contados. Hoje, a tendência agora é, de novo, voltar para a especialização e a boutique. Então, gente, temos de pensar nisso, né, professor? Patrícia, eu penso até mais eu acho que toda vez, eu acho que a gente não deve focar num único formato de trabalho. Não. Então, como que a gente passou por essa crise, né? Tendo vários formatos de trabalho. Então, por exemplo, eu tenho uma advocacia previdenciária para segurado, eu tenho uma advocacia trabalhista para reclamante, eu tenho uma advocacia empresarial previdenciária, eu tenho uma advocacia empresarial trabalhista, eu tenho a área de servidor público, que a gente tem um não, tem que ter diversificado. Quando eu falo especialidade, a boutique é assim, você ter eixos, você pode ter eixo, mas eixo não massificado, eixo de boutique, né? Eu ia concluir dizendo isso, mas todo mundo enxerga a gente especializado. Isso. Tenho isso aqui, fulano faz. Eu tenho não sei o quê. Hoje eu recebi uma ligação, na verdade, minha filha recebeu ontem no escritório, e eu estava no escritório de Pindamonhangaba, e eu estava em São Paulo, trabalhando em São Paulo, na minha casa, na minha casa, em São Paulo, e ela falou, pai, tem um advogado que está precisando contratar o serviço. Hoje eu conversei com ele, ele falou, doutor, eu preciso contratar um grande escritório de direito do trabalho. Eu comecei a rir, né? E aí, eu preciso passar isso para o dono da empresa. E eu pensei em você. Então, ele pensou em mim. Que ótimo que ele pensou em mim. Não, é porque agora, só um lado a gente não consegue mais. A gente tem que ter mais amplitude. Mas não massificado, é diferente. É diferente. É isso aí. Olha, eu queria agradecer muito a você, professor. Muito, muito mesmo. E fico muito feliz com nossa sinergia, né? Eu queria agradecer a todos que estão assistindo, meus ex-alunos, meus colegas, os novos que estão chegando por meio do professor. Espero que todos que estejam comigo sigam o professor Sodero, né? E professor, agradeço muito. Muito obrigada pela sua generosidade e sua oferenda, assim, sem nenhum problema, sabe? Simples. A sua oferenda é simples, professor. Patrícia, a honra é minha, o prazer é meu, estar com você, com seus amigos, com os meus amigos também. Dizer para vocês, assim, que a gente precisa se juntar, nós precisamos nos juntar, né? A gente não pode ter medo de trabalhar, a advocacia nunca teve medo de trabalhar, e utilizar as nossas expertises, as nossas experiências, né? E não ter medo, ir para frente, pensar o futuro, neste período nosso de pandemia, como que eu vou sair na hora que eu puder avançar, como que eu vou avançar. E para mim tem sido um prazer conversar com você, com seus seguidores, dizer para as pessoas que precisamos nos cuidar ainda, tomar as vacinas direitinho, logo, logo a gente está podendo conversar pessoalmente, tomar um café,
dar os abraços, que é muito bom a gente abraçar as É pessoas, muito importante, né? né, professor? E estar presente. Olha, muito obrigado, uma boa noite para Para vocês. você também. Silvana, todas as lives minhas ficam gravadas e eu as coloco no meu canal do YouTuber, tá? Você inscrevam-se lá e tá lá a minha live. Então, tem várias lives lá, desde o inicinho dos outros projetos. Então, o meu canal do YouTube é Patrícia Helena Azevedo Lima, mas ficará gravado aqui também. Mas depois você pode pegar o link e assistir sozinha no canal do YouTube, facilita mais, tá bom? E, professor, depois eu te passo o link dessa live, já te passei do outro, né? Tá ótimo. Isso mesmo. Aí só passa para quem o senhor quiser. Um beijo, Tá viu? bom. Um Um beijo beijo para em vocês todos todos. e um abraço. Até mais. Até mais.